nosso companheiro das tardes aqui, né, Américo? Que bom tê-lo de volta. Boa tarde. Agora, Américo, foi interessante o que a Mariana disse, porque em meio às cerimônias de homenagem à Rainha Elizabeth, existem aí também os mais jovens, talvez não tão ligados assim às monarquias, e é possível que a realeza britânica reaja a alguns atos até anti-monarquistas, né? Que informações você tem sobre isso? Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Eu acho que essa discussão é muito importante. A imprensa relatou alguns casos, pelo menos entre 6 e 10 casos, de pessoas que foram presas ou detidas ou ameaçadas de prisão porque elas estavam fazendo manifestações contra a monarquia. Aqui eu acho que é muito importante porque é um tema muito delicado. Primeiro, é um velório, portanto, exige respeito. Por outro lado, você tem que separar casos que são de assédio, como que nós reportamos recentemente, agora há pouco, ou casos que são de ameaça, né, que aí são crimes, né, de casos que são simplesmente liberdade de expressão. Então, os casos que a gente tem notícia se aplicam nesse momento na categoria de discussão de liberdade de expressão. Houve um caso muito simbólico de um rapaz em Londres, no final de semana, que ele estava segurando um cartaz que simplesmente se lia "Not my king", não é o meu rei, ele não me representa, basicamente era o que ele falava. Ele não xingou ninguém, ele não ameaçou ninguém, ele não defendeu o fechamento de nenhuma instituição democrática. E ele foi ameaçado de prisão pela Polícia Metropolitana de Londres. Em Edimburgo, um manifestante, uma pessoa que estava no público, ele gritou e vaiou o príncipe Andrew, que está sob investigação de crimes sexuais. De novo, ele não pediu o fechamento ou a prisão do príncipe Andrew, nada disso. Ele foi preso, vai ser processado, inclusive. Então, outras pessoas estão dizendo que gostariam de se manifestar por conta do passado imperialista da coroa e do Reino Unido. E não estão tendo essa liberdade, o que é muito problemático no Reino Unido, porque o Reino Unido é a democracia mais antiga do mundo e sempre acolheu dissidentes. Vários dissidentes de várias partes do mundo e de várias ideologias. E neste momento eles não estão permitindo uma discussão justamente sobre a democracia, sobre a monarquia ou a república. E alguns grupos, Lu, já anunciaram que vão fazer manifestações na coroação do príncipe, grupos republicanos, e eles querem ter o direito de se manifestar pacificamente e democraticamente. Américo, a Mariana Janjácomo, que já vai aparecer aqui, vai participar dessa conversa com a gente mais uma vez. A Mariana foi narrando aqui pra gente, inclusive, não só cidadãos curiosos, mas como respeitosos. Quando ela diz que assim que passa o cortejo, as pessoas se calaram, é um depoimento, é o repórter que está em loco e fala pra gente isso, mostra um sinal de respeito. Mas você acha que o que você está me dizendo agora é que esse respeito pode durar apenas para o funeral, que na verdade isso não está dizendo contra quem é a favor ou contra a monarquia, é um respeito ao momento, Sim, isso? Sim, afinal de contas trata-se de um velório, né? De uma pessoa, e uma pessoa que é muito importante para o Reino Unido, que muita gente ali se sente de fato representada. A monarquia tem maioria absoluta na Grã-Bretanha, os britânicos são muito respeitosos em geral, então assim, eles são menos barulhentos do que a gente. É muito impressionante você andar no metrô de Londres no peak hour ali, 6 horas da tarde, você ouve todo mundo andando, mas você não ouve muito barulho, por exemplo. Então já tem uma coisa de educação deles ali, de cultura deles. Mas nesse caso é respeito mesmo, é respeito pela rainha. E de novo, o que a gente estava falando de protestos, tem protestos completamente pacíficos. O cidadão segurar um cartaz dizendo "esse rei não me representa" é tão respeitoso quanto, sim, né? Ele não desrespeitou ninguém, ele não ofendeu ninguém, e foi ameaçado de prisão. Então, é um debate que precisa ter na cultura britânica. Vou aproveitar e colocar a Mari agora nessa conversa. Mari, você podia inclusive dizer pra gente se tem visto, presenciado algumas manifestações anti-monarquia. Como é que os britânicos têm lidado com isso por aí? Luciana, eu estou achando muito interessante esse debate. Me lembrou uma conversa que eu tive com um morador aqui de Londres, que me disse o seguinte, que os pais dele são muito ligados à monarquia, à família real, que nunca questionaram a existência da família real, que sempre disseram não. Eles nasceram na família real, então eles devem realmente liderar a nossa nação e a vida é assim e ponto final. E aí esse morador que é mais jovem me dizia o seguinte, são as novas gerações que começaram a questionar essa existência da família real
real dessa forma. E aí ele me disse que ele, por exemplo, não é monarquista, que ele não é a favor da monarquia, mas que ele respeita muito a figura da Rainha Elizabeth II. Então que até mesmo ele ficou triste por causa dessa morte, porque respeita todos os anos de serviço que ela prestou ao Reino Unido. E me disse mais, disse que se incomoda mais, na verdade, com os integrantes mais distantes da família real do que com aqueles membros mais sênior, né? Como a gente diz, que são os que têm mais compromissos, os que trabalham mais, né? Assim, pelo menos em frente às câmeras, que estão sempre ali fazendo, viajando pelo mundo, fazendo compromissos, enfim. Então ele me disse que se incomoda mais com a família estendida, digamos assim, do que com a família real. Eu não vi até agora nenhum tipo de protesto, nenhum tipo de manifestação contra a família real, mas a gente percebe, é claro, essas pessoas, esses republicanos nas conversas, a gente percebe a presença dessas pessoas nas conversas. Inclusive outro dia também eu estava no Uber indo para o Palácio e o motorista ligou o rádio e o apresentador de rádio falava com um ouvinte que dizia que ele achava que o Reino Unido deveria ser presidencialista. E aí o apresentador de rádio rebatia e dizia o seguinte: mas você quer que a gente vire os Estados Unidos? Você quer que a gente seja governado por um Trump ou um Biden? E com o mesmo tom de indignação. Então realmente é perceptível essa diferença de opiniões aqui no Reino Unido com relação à monarquia. Alguns amam e outros querem uma mudança, é claro que isso existe, mas nesse momento quem vem aqui no velório, pelo menos pelo que eu estou acompanhando, é quem realmente quer prestar uma homenagem à rainha e se despedir dela, Luciana e Sidney. Obrigado, Mari. Mais adiante voltaremos com outras informações sobre o velório da Rainha Elizabeth em Londres.